Achaste que tinhas pisado o risco porque ias gozar com a Rainha Santa, não é? Não, se eu achasse que tinha pisado o risco não tinha havido sequer crise. Porque, como eu sou ponderado, moderado dentro da minha aparente anarquia, ponderado e dialogante, obviamente, quando sinto que as coisas não têm uma certa lógica, sou o primeiro a recuar. Herman, e não te fez a maior das confusões depois de teres que vir humildemente pedir perdão para teres trabalho de volta na RTP e pedir perdão a gente que te era claramente inferior do ponto de vista profissional? Não, sabes porquê? Porque eu perdi a razão no momento em que começo a exaltar-me na comunicação social. E no momento em que começa a apelar ao próprio poder... Mas a justa ira não é uma perca de razão. Se tu consideravas que o que te fizeram foi injusto, tinhas o direito de te zangares, não é? Exatamente, e a tua defesa era ao público. E zanguei-me e disse, fui muito longe nas coisas que disse e portanto, passado alguns meses... Isso é a desculpa que tu... Não é a desculpa... É a desculpa para teres pedido desculpa. Não, posso cronologicamente contar o que aconteceu. Eu estava a fazer humor de posição e era obviamente uma criatura mal amada pela administração da altura. Nem sequer por ver todo o programa. O Pinto Coelho, coitado, levou com tudo em cima, mas tinha uma relação muito cordial e simpática comigo. Não há nunca diálogo. É pedida por telegrama a suspensão por facto, a suspensão de uma entrevista histórica. Eu reajo fortemente na minha ira e estou cheio de razão. Faz-se uma reunião na 5 de outubro, com vários responsáveis, onde são visionados os programas e onde se chega a um consenso, a uma conclusão que é, sim senhor, ok, já vimos, nós não tínhamos visto os dois que faltavam. A Rainha Santa Isabel não tem nada de mal. O último também não tem nada de mal. Portanto, sim senhor, vamos pô-los no ar. Pronto. E aqui deveria acabar o episódio. Mas estás a ver, eu, 33 anos, inebriado pelas primeiras páginas do Expresso, do Diário, de tudo quanto era jornal. Chego cá fora, tenho um batalhão de jornalistas à espera. A TSF, que estava então a despontar, e que me deu um apoio enorme. Faço ver a vitória e começo a dizer coisas. A compará-los com o Hitler. A dizer que não sei o quê. Porque nós... E então fiz a minha rábula de herói. Mas aí já sem razão, estás a perceber? É a primeira vez que eu estou a contar isto, é bastante curioso. Sim. O episódio deveria ter acabado nessa reunião. Eles foram suficientemente recordados e simpáticos para não pedirem desculpa, mas, ok, efetivamente, foi um disparate. Mas é engraçado porque várias vezes te vi reagir a isso um bocado amargamente. Quer dizer, como quem diz, aprendi a lição, não voltarei a morder a mão que me dá de comer. Não, e depois confunde-se uma coisa com a outra. Confunde-se a minha tomada de consciência da desonestidade que eu tinha cometido após a reunião. Mas fizeram ou não fizeram, obrigaram-te ou não a apresentar desculpas públicas para poderes voltar, passados 2 anos? Não foi negociado, assim, uma entrevistazinha onde ele diga que está arrependido? Com a mesma sinceridade que contei esta história, disse que eu jamais faria isso. Pronto. Jamais, não havia pressa. Ninguém me pediu rigorosamente nada. Então, Herman, então o que é que tu queres dizer quando disseste, por exemplo, há pouco num debate na RTP, de que todos nós nos vendemos de uma maneira ou de outra? Quando eu falo em vender aí, e isso foi aproveitado depois por aqueles profetas da desgraça, que começam logo a dizer coisas terríveis. Obviamente, e tu falaste na Filomena Mónica, e há pouco tempo a Filomena escrevia que saudades do outro Herman que fazia humor e representava e que escrevia e tal. Quando eu falo em vender é só nesta perspectiva. Eu cheguei aos 40 anos, pouco antes de chegar aos 40 anos, olhei para trás e ainda não se tinha passado nada, a não ser trabalho. Portanto, eu ainda não tinha tido tempo para mim, para respirar. Bom, isso porquê? Porque enquanto fabricante de programas de humor, a minha vida era, saltava da máquina de escrever para o estúdio de televisão, do estúdio de televisão para a cama, ou para a mesa, ou para a casa de banho, para a máquina de escrever e para o estúdio de televisão, ou para os espetáculos, para ganhar dinheiro que a televisão não pagava na altura. Ou seja, eu pagava para fazer televisão na altura. Portanto, a minha vida foi uma cadeia de trabalho tão duro, que hoje em dia, de há 2 ou 3 anos para cá, eu tenho pela primeira vez prazer em trabalhar. Porque estou a apresentar, estou a improvisar com as pessoas, estou a fazer concursos, porque como faço muitos programas, ganho muito bem. Não sou especialmente bem pago em relação aos outros. Faço 313 programas de televisão por ano. É obviamente que ganho bem.
E sou Quer dizer, com profundamente... vender-se, então. Vender nessa perspectiva. Só nessa Quando é que perspectiva. vendes? Agora ou de antes? Não, obviamente que agora estou um bocado mais vendido ao bem-estar e ao meu egoísmo do que de antes, quando estava só entregue à causa pública. Eu assisti a esse debate, não foi nesse sentido, no sentido de vender a força de trabalho, tu disseste isso, porque isso todos fazemos de uma maneira ou de outra, tirando os que vivem sem trabalhar. Não, eu não me consegui explicar bem. Quando tu disseste vendeste, tu disseste, estavas a falar em termos de consciência, não é? Estou vendido. De compromissos, de coisas que se aceitam. Não, isso não tenho nenhuma espécie. Eu estou vendido à política do mainstream, se quiser. De agradar a muita gente, de ter audiências. Eu considero os meus programas como mais um canalzinho. Todos os dias analiso as audiências e todos os dias me preocupo e quero que ele sobreviva no meio desta voragem da concorrência. E então estou vendido, se quiseres, à grande corrente, aos bons shares, nessa perspectiva. Não me apetece fazer programas geniais para 13%. Mais nada, para 13% de share. Não, mais nada. Não tenho compromissos nem políticos, nem com empresas, nem com rigorosamente ninguém. Sou profundamente livre. Bom, na segunda parte do programa vamos falar com o Herman Profundamente Livre, que é uma versão que até aqui não era a que eu tinha. Até já. Bem-vindos à segunda parte de 20 anos, 20 nomes, esta noite com Herman José. Herman, na primeira parte, a tua última frase foi "Eu sou um homem livre". Uma frase que contrasta bastante com outra afirmação tua que eu li, em que dizias "invejo as pessoas livres". Afinal, em que é que ficamos? Imagina que feliz que eu sou hoje em dia. Porque eu sou livre há muito pouco tempo, Miguel. Desde ontem? Desde quando? Não, desde que fizeste o teu primeiro milhão, como dizem os americanos. Não. Eu preferia continuar a ser um bocadinho, não tão honesto como tenho sido no resto da entrevista, porque eu gosto imenso que se diga que o gajo está cheio de dinheiro, é um gajo riquíssimo, é o máximo que se diga, porque eu acho que o espetáculo é isso mesmo. Não é verdade? A gente vai ao circo para ver lantejoulas, coisas a brilhar. E não interessa se as lantejoulas são daqueles à mão, e se está roto, e como é que é nas relotes e nos bastidores, não interessa. O público quer glamour. E eu aí sou mestre na arte do marketing, toda a gente acha que eu sou, que o Balsemão e o Galmiro de Azevedo, ao pé de mim, ou o Elídio Pinho, são uns simples remediados. O que é ótimo, mas infelizmente não é verdade. Não é verdade, mas como é que não é verdade? Há aquele estendal, não direi, mas as tuas casas, os teus quadros, as motas, os carros, o Rolls Royce, isso tudo é em leasing? Não. São prestações que ainda estão por pagar ou quê? Nada disso. Então. Não tenho uma única prestação por pagar de nada, porque continuo a ser muito provinciano. Junto primeiro, gasto depois. Junto primeiro, pago ao Estado o valor e depois com o que fica é que compro coisas. Não, eu acho que a riqueza é ter capital, ter indústria, ter o que tu quiseres e ter alguns sinais exteriores de riqueza. Eu só tenho alguns sinais exteriores e mais nada, portanto, vivo um bocado. Então, mas ainda bem, mas estou lá a trabalhar à velocidade que eu trabalho, é óbvio, não é? Claro. Porque é muita coisa. Claro, mas isso tem que ver com uma coisa que tu chamaste a minha patética relação com o bem-estar material. É patética porquê? Porque sim, porque... Ou é tudo uma operação de marketing? Não, aí é verdade. Porque eu acho que nenhuma operação de marketing se aguenta mais de 10 anos. Depois começa a ser mentira, as pessoas desistem e voltam, vai-se embora ao verniz e voltam à normalidade. E tu vês isso hoje em dia com os ex-comunistas, com os ex-hippies, com os ex-yuppies, com os todos. Os ex-honestos, os ex-corruptos. Há um ciclo mágico de 10 anos onde se conseguem dominar as pessoas e depois aquilo volta ao normal. Portanto, eu sou mesmo assim. Eu saí do meu bem-estar de filho único, de filho de casal de classe média alta, para ir para a rua, andar a pé, durante um ano, dar explicações à chuva, a 60 paus por hora, por causa de um carro. Portanto, vê bem o que eu não sou capaz de fazer por causa de outro qualquer sonho material. Adoro brinquedos, desde sempre. Portanto, a minha relação com as coisas... a partir de um certo momento, essa relação patética não se torna doentia. Não. O dinheiro não passa a ser o centro das coisas. Não, porque as pessoas que adoram brinquedos têm um grande desprezo pelo dinheiro, porque se o brinquedo não vier no próximo mês, vem no próximo ano. E se não vier para o ano, a gente espera 2 anos. É indiferente. Temos muito maior capacidade de dizer mas que não. Para obter o brinquedo, Herman, é preciso ter o dinheiro. E para obter o